E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre Aurora, que é o livro da Vitória Souza, que é muito bom, gente. Aqui a gente tem uma distopia com muito romance, um equilíbrio bem legal entre reflexões sobre a vida e diálogos engraçados ou românticos. A gente também vai encontrar muita diversidade e um bom ritmo. É aquele livro que quando você menos imagina, você já leu 100 páginas. É um livro que vai funcionar muito bem para o seu entretenimento, mas ao mesmo tempo vai te dar uma vontadezinha de ficar pensando na vida, tá? E o melhor de tudo é que a Aurora é uma ficção cristã, mas do melhor tipo, porque não é aquela que fica querendo te catequetizar no cristianismo, sabe? De modo que os cristãos vão ler e, se eles conhecem a Bíblia, vão pegar várias referências, vão sair com a fé bem fortalecida, mas aqueles que não são cristãos vão conseguir aproveitar da mesma forma, porque não é necessário ser cristão ou conhecer a Bíblia para aproveitar a leitura de Aurora. O que a autora fez aqui é colocar os princípios do cristianismo de forma sutil, natural, e que nos coloca para pensar e não para necessariamente ficar aprendendo. Enfim, é muito bom. E esse vídeo vai seguir aquele modelo que eu gosto de fazer no canal, então eu vou trazer toda a apresentação do livro e vou fazer alguns comentários sobre ele, evitando spoiler ao máximo. E depois eu vou fazer uns comentários com spoiler, mas vocês podem ficar tranquilos que quando esse momento chegar, eu vou avisar. E vai estar tudo na minutagem aqui, então vocês não vão correr risco de pegar spoiler. E por fim, eu vou contar para vocês como a Aurora chegou até mim. Então, caso você não assista a parte de spoiler, eu sugiro você pular para este finalzinho do vídeo, porque é uma história muito boa e eu quero muito compartilhar com vocês. A Aurora é uma distopia, que é aquela história que começa depois que o mundo acaba, sabe a vibe de Jogos Vorazes? Pois bem. E a distopia tem essa ideia de fazer críticas sociais e políticas. É como se o criador de distopia pensasse, se o mundo continuar do jeito que tá, ou se as pessoas continuarem sendo do jeito que são, pode ser que a sociedade comece a se organizar dessa forma. E se organizar dessa forma, é isso que vai acontecer. Então, geralmente é um cenário bem pessimista, onde tudo dá muito errado e os governos costumam ser bem tiranos e autoritários e, enfim, nada funciona. Então, é aí que começa a nossa história. Para além da distopia, eu também classificaria a Aurora como um livro de romance, porque a gente vai ter muito espaço para o desenvolvimento desses dois personagens, o Lorian e a Elsie. Não só eles individualmente como pessoas, mas eles como casal. Então a gente vai ter muita cena dos dois, muito diálogo, muita brincadeirinha interna, muito... Enfim, aquela coisa que a gente conhece do romance quando ele está sendo desenvolvido. Então, quem gosta aí de romance vai curtir demais a Aurora, porque realmente a autora deu muito espaço para o desenvolvimento desse amor aí desses dois. A história se passa no mundo que foi devastado pelo Lanula vírus, que matou muitas pessoas em 3 ondas, e a última acabou devastando muita coisa. Então, eles se reuniram num país que se chama Quiresia e se dividiram em 5 províncias. Sendo que a província armada, além de cuidar de toda a força bélica do país, também é a capital. E acabou que o presidente veio de lá e ele oprimiu todo o resto do país. Daí o livro começa com a Elsie, que é uma menina que foi sentenciada à morte porque ela tinha feito uma coisa lá. Não vou contar para não dar spoiler. O que o governo fazia era injetar esse vírus na pessoa para ela morrer. Só que a Elsie não morre. Então, a gente percebe que ela é imune ao vírus, que é uma coisa, assim, que ficava só nos boatos, sabe? Será que existem imunes ao vírus? E sim, existe e é a Elsie. Ela foi resgatada pelo Lorian e ele a leva para fora de Quiresia, num acampamento em que todo mundo que tá ali são os Aki. Ou seja, eles andam de província em província para conseguir resgatar pessoas e também coisas que podem ser úteis para a sobrevivência deles. E esse grupo Aki está trabalhando para conseguir derrubar esse governo tirano. Então, os Akis viram na Elsie uma oportunidade de ter uma vacina e facilitar a derrubada desse governo. Então, ele coloca tanto Lorian quanto a Elsie e outros 4 jovens para fazer uma missão. E essa missão seria ir, né, de província em província para poder depois conseguir fazer a vacina, enfim, facilitar o plano de derrubada do governo. E aí que começa a história. A gente vai acompanhar esse grupo de jovens
fazendo amizade entre si, tendo desavenças também, o romance entre a Elsa e a Lórien, indo de província em província, passando por poucas e boas. Gente, meu Deus, eles não tinham um minuto de paz, esses meninos, porque toda hora eles tinham que lidar com algum problema que aparecia. Então, tem muita ação, muito acontecimento para conseguir concluir o objetivo. E os capítulos são bem curtinhos, e eles também são alternados entre a perspectiva da Elsie e do Lórien. Só que não é feito de uma forma difícil de entender. Primeiro porque tem escrito aqui, né, logo abaixo do número do capítulo, qual é o personagem que vai narrar ele, mas porque é uma coisa mais linear. Eles não ficam voltando tanto no passado. Tem algumas cenas assim, mas não é o livro todo assim, aquele vai e vem, troca de personagem. A história é narrada de um jeito bem retilíneo, intercalando os dois. Então você não fica perdido, não é difícil, sabe? É bem tranquilo mesmo. E dá para perceber muito bem também o padrão de pensamento da Elsie e do Lórien, e você não fica perdido, podem ficar tranquilos em relação a isso. Pelo contrário, eu achei uma escolha muito acertada, porque como os dois são personagens principais, é bom que a gente sabe o que se passa na cabeça dos dois. Eu fico pensando que se tivesse sido só a Elsie ou só o Lórien, a gente perderia muito do outro personagem. E graças a Deus não é o que acontece aqui. A gente fica por dentro de tudo mesmo que eles estão pensando e as lembranças que eles têm do passado, como eles reagem às situações e o motivo disso, para lá na frente a gente ver. Ai, não vou dar spoiler, mas enfim, é muito legal. A primeira consideração que eu quero fazer sobre a Aurora, que seria muito difícil não trazer aqui, porque é muito relevante para o livro, é a diversidade. A começar pela Elsie, que é uma personagem negra, de cabelo crespo. A gente vai ter também um personagem que é autista, embora não fale isso no livro, a gente entende que ele é. Quem conhece aí um pouco sobre o autismo vai identificar. A gente vai ter um outro personagem com síndrome de Down, um outro que perdeu uma das mãos. A gente também vai conhecer um grupo de indígenas. Enfim, tem várias coisas assim que faz com que a história seja feita de vários tipos de personagem. E o mais interessante é que eles não estão como um adereço na história, só para a autora ou a editora se gabar assim, a gente tem um livro aqui que é bem diverso. Não. Os personagens, eles não estão enfeitando nada, eles são úteis à história. Eles têm a participação ativa, mesmo que eles não tenham tanto tempo quanto a Elsie e o Lórien, e é um pouco esperado porque eles que são o foco, mas eles têm papéis importantes, mostrando que ter um fenótipo ou alguma deficiência, ou algum transtorno, ou qualquer outra coisa do tipo, não é um motivo para você ser excluído da sociedade. Pelo contrário, você precisa e pode ser incluído na sociedade e ainda ser contribuinte de uma possível revolução. Então, eles são importantes no que eles fazem, eles têm um papel aqui a ser exercido e eles são diversos. Eu achei isso tão legal. Eu gosto muito de quando uma história traz bastante diversidade. Como cristã, eu acredito que Deus ama a diversidade, porque Ele nos fez diferente. Ele fez um mundo harmônico, mas dentro dessa harmonia nós vemos várias diferenças. Ele fez vários tipos de fruta, vários tipos de flores, vários tipos de países, enfim. Deus, Ele é muito criativo, Ele não fez uma única coisa. Então, quando a gente vê histórias que transmitem esse caráter criativo do Senhor e da diversidade que Ele fez e que Ele ama, eu fico muito feliz e eu achei um ponto muito acertado da autora não só colocar esses personagens, mas também usá-los de maneira inteligente na história. Não podemos falar de Aurora sem resgatar o quadro Puro Suco de Ficção Cristã, porque isso aqui, gente, é cristianismo atrás de cristianismo. Só para ficarmos na mesma página, eu costumo dizer que ficção cristã é uma forma de mostrar que Deus cabe em qualquer história. E quando eu falo de Deus, eu não estou falando apenas da representação dele, que pode ou não aparecer numa ficção cristã, mas principalmente dos valores de Deus. Em Aurora, a gente vai ter tanto essa representação de Deus quanto os valores. E eu achei que ficou muito bom. Foi de uma forma muito sutil que ela fez. A autora não ficou assim, parando a história para poder te catequetizar ou te doutrinar em relação ao cristianismo, não. Ela entendeu os princípios do cristianismo e traduziu em forma de história como eles seriam na prática. E eu achei isso muito bom porque a ficção cristã, através de Aurora, pode furar a bolha.
Eu acho que vai ter alguns livros de ficção cristã que vai ficar aqui no nosso meio, no nosso mundinho cristão, mas imagina quão bom seria se a ficção cristã alcançasse os não cristãos, como aconteceu em As Crônicas de Nárnia. Os livros estão repletos de princípios e ensinamentos cristãos, e vários não cristãos gostam da história. Isso aconteceu com a Aurora, a gente tem esses princípios aqui sendo vividos ali pelos personagens, aparecem no diálogo entre eles e nos bota para pensar. Então, em Aurora, a gente vai ter essa ficção cristã aparecendo de um jeito muito explícito, mas ao mesmo tempo sutil, agradando gregos e troianos. Aparecem vários temas aqui, como, por exemplo, liderança, pela cosmovisão bíblica, que é uma liderança saudável. Nós não acreditamos que uma boa liderança seja autoritária ou tirânica, pelo contrário, que respeita as pessoas, que valoriza o descanso e o trabalho, que honra cada um, que o líder não se acha melhor ou maior do que ninguém, pelo contrário, ele está em posição de servir. Então a gente vai ter uma figura aqui que é essa representação de liderança bíblica, em contraste com outros dois líderes que são diferentes disso. À medida que a gente está lendo uma história que parece ser puro entretenimento, o nosso imaginário está sendo povoado de uma boa representação de liderança saudável. Então, quando você estiver em contato com uma liderança que não é bíblica, você vai saber. E a Aurora te ajudou nisso. Um outro tema que aparece aqui também é a questão do trabalho. Eu gosto muito desse assunto. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre isso. Mas eu acho que o trabalho é bom, ele dignifica o homem, ele pode ser utilizado para glorificar o Senhor e também para fazer a diferença nessa terra, sabe? Eu acho que não é só o trabalho eclesiástico que importa, mas todo o trabalho feito para Deus é importante. Então, aqui em Aurora, esse assunto sobre o trabalho vai ser trazido também e é muito legal. Há um outro assunto muito importante aqui em Aurora, que é o perdão. Ai, gente, que lindo! Meu Deus, eu fiquei muito emocionada. 3 faces do perdão, que é o perdão de Deus para conosco, o perdão de nós com nós mesmos e o perdão de nós para com os outros. Então a gente vai ver toda essa dinâmica acontecendo de uma maneira tão bem escrita, tão bonita, tão sensível e tão importante, gente, falar sobre o perdão à luz da palavra de Deus. Que é, gente, a Bíblia é um livro sobre perdão, se você parar para pensar. A gente vê o tempo todo Deus perdoando o povo e Deus fazendo de tudo para se relacionar com a gente. E muitas vezes a gente se afastando desse amor. E Deus, mais uma vez, nos perdoando. E é muito bonito como que no final das contas, nós fomos perdoados para perdoar. Então, é por isso que nós podemos nos perdoar e perdoar os outros também. E esse livro, através da vida dos personagens, principalmente do Lorian e da Elsie, a gente vai ver como que o perdão aparece para eles, o que eles aprendem em relação a isso, e você com certeza vai ficar pensando sobre si mesmo. Porque, como eu disse, é um livro que vai te entreter, mas ao mesmo tempo vai te trazer esse tipo de assunto para você se autoanalisar. E esse livro também fala sobre esperança, mas a esperança, mais uma vez, bíblica. Eu estou pontuando isso porque a gente pode falar de esperança de várias formas, mas a esperança pelos padrões de Deus é aquela que nós temos naquilo que Deus é e naquilo que Ele prometeu e naquilo que Ele já fez. Então a nossa esperança está firmada no Senhor. Então a gente vai ver desde o início do livro alguns personagens tentando manter essa chama da esperança viva e no final tem um fechamento muito bom sobre isso. E um dos principais assuntos de Aurora é a paternidade. E a gente vai ver ela sobre 2 aspectos, que é a paternidade para aquele que já é filho, mas vive como quem é órfão, e a paternidade para aquele que não se acha digno ou merecedor de ser filho. Eu resgato aqui até a história do filho pródigo, que a gente tem o filho mais velho que viveu na casa do pai, mas ele não se sentia filho do pai, por isso que ele não aproveitava da presença e das bênçãos dele. Do outro lado, a gente vai ter o filho pródigo, né? Que por conta do pecado dele, ele não se achou digno de voltar à presença do pai. E a gente vai ver esse tipo de narrativa na vida desses dois. A condução da história deles, no final das contas, conta a nossa história. Então, se você se identifica com a dor deles, você vai ver que há esperança e há um caminho para sair dessa condição em que você está. Acreditem ou não, mas tudo que eu disse até agora
é só algumas coisas que aparecem nesse livro. Tem muitos outros temas que eu colocaria nesse quadro de puro suco de ficção cristã, porque a autora vai trabalhar ali vários temas que estão na Bíblia, mas eu não vou falar de todos eles aqui, senão, na verdade, eu teria que fazer um vídeo só sobre isso. E, gente, o livro Se Chamar Aurora também é o puro suco da ficção cristã. A aurora, em termos práticos, é aquele momento do dia que tá bem escuro, mas a gente vê os primeiros raios do sol. Falando em termos filosóficos, nós vivemos momentos de aurora em nossa vida, onde tudo está escuro, mas a gente vê uma esperança, uma luz no fim do túnel. O salmista até disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em termos teológicos, nós estamos vivendo um período de aurora. O mundo era escuro porque ainda não tinha visto a revelação de Jesus, apenas a promessa dele. Jesus veio sendo a luz do mundo, dissipando essa escuridão que há no nosso interior. Mas o mundo ainda não é todo iluminado, digamos assim, porque a glória do Senhor não foi manifestada totalmente. Então nós começamos a ver o vislumbre do que seria a glória completa do Senhor, porque nós estamos ainda neste período de tensão entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então o mundo ainda é escuro, mas por conta dos filhos de Deus que estão aqui, da luz de Jesus sobre cada um deles, a gente começa a ver o raiar do sol. Mas haverá um dia que não haverá mais escuridão, porque será como esse dia ensolarado, não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, porque nós viveremos a plenitude daquilo que Deus desenhou para todos nós. E nessa história, a gente vai ver também esses personagens vivendo esse período de aurora, onde tudo ainda está escuro, mas eles têm esperança de que as coisas podem mudar. E também é trabalhada essa questão de que essa luz da aurora está dentro de nós, ou seja, nós somos responsáveis também de trazer luz para este mundo. É bem bonito como este tema é trabalhado aqui na história, tanto de forma prática, filosófica e teológica. E além desses princípios teológicos, a gente também vai ter uma figura divina aqui na história. Como eu estou evitando spoiler até este momento, eu não vou falar qual é o personagem, mas quando vocês lerem, vocês vão saber quem é. Essa figura divina é um homem de carne e osso que nasceu e vai morrer. E a autora até contou aqui na nota final que ela teve um pouco de resistência em relação a isso, porque poderia ser, sei lá, qualquer outra coisa. Em A Escolha do Verão, a gente tem as estrelas sendo a figura divina, sabe? Em As Crônicas de Nárnia, a gente tem o grande leão, Aslan, mas aqui a gente vai ter um humano. E a autora conta que ficou um pouco resistente a isso até ela entender que Jesus veio como humano, não é mesmo? Então, ela entendeu que precisaria ser este personagem a figura divina. E eu achei que funcionou muito bem. A gente sabe que Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a gente vai ver a nuance desses três aqui neste personagem, mas eu vejo um destaque muito maior para Deus Pai. A gente vai ver atributos de Deus Pai nele. A liderança, a onipresença, a paternidade e o governo. Ele tem muitos atributos ali do Deus Pai e é muito legal ver. Ele tem umas sacadas, assim, que é muito, muito boa. Tem um momento, por exemplo, que um personagem tinha aprontado poucos e bons e ele vira para esse personagem e fala: vem comigo, há um lugar na minha mesa para você. Ai, que lindo, gente. Vocês ficam emocionados? Porque eu fiquei. Porque Deus Pai é assim, que separa um lugar na mesa para todos nós. E aquele personagem começou a ser restaurado ali por saber que havia um lugar para ele, que ele tinha importância para este homem. Então a gente vai ver diálogos como esse vindo deste personagem aparecer durante todo o livro e é muito interessante, é muito bom. Eu sugiro vocês prestarem bastante atenção nesse personagem. É claro, gente, a gente não pode exigir que este personagem ou qualquer outro em ficção cristã seja exatamente como Deus, porque gente, Deus é insondável, a gente não sabe tudo sobre Deus, a gente tem revelação daquilo que ele escolheu se revelar a nós. E por isso que eu acho muito desafiador trazer uma figura divina num livro de ficção cristã. Mas a autora aqui conseguiu fazer muito bem, eu achei que ficou bem coerente, não tem coisas assim que de repente uma outra denominação cristã vai discordar, sabe? Ela pegou atributos bem universais de Deus mesmo, que são aqueles bíblicos e bem basados, e construiu um personagem a partir disso. Então achei que ficou muito bom, funcionou muito bem.
E ele não é assim caricato no sentido de que fala várias frases de efeito, não. Ele age também como essa figura divina. Ele tem comportamentos e pensamentos que você pensa, uau, que incrível. Então, vale muito a pena ver. E uma outra coisa também que eu quero ressaltar é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós podemos olhar para Deus e procurar ser como Ele. Jamais seremos Deus. Mas nós podemos olhar para Deus e ver, cara, Deus é um Deus que perdoa. Então, eu quero perdoar também. Deus, trabalha em mim para que eu tenha um coração que perdoa como o Senhor perdoa. Não há nenhum mal em desejar isso, não se colocando no papel de Deus, mas se colocando no papel de aprendiz de Deus e procurar ter o coração que ele tem. Então, quando a gente vê esse personagem que é humano agindo assim, a gente pensa, uau, eu também quero ser assim. Não porque eu quero ser Deus, mas porque eu quero me parecer com meu pai. Sempre que eu via esse personagem agindo e falando, e às vezes ele fazia muito o contrário do que eu faria, eu fico pensando, eu tenho muito que crescer ainda. Então, ele serviu muito como um espelho. E te mostra como ainda você é dependente da graça do Senhor e quanto ainda há coisas no nosso coração, no nosso caráter que precisam ser tratados. E o que dizer do nosso querido Lorian? Ele é... Nossa, esse personagem é muito bom. Primeiro eu preciso falar que ele foi muito bem escrito e muito bem desenvolvido. Eu conseguia ver no Lorian feridas específicas e comportamentos condizentes com essa ferida. Ou seja, ele é muito coerente no que ele faz. E isso veio por conta dele ter sido bem desenvolvido e bem escrito pela autora. O Lorian é um personagem que sofreu muito e tem muitas questões mal resolvidas em si. E uma das formas dele lidar com tudo isso é utilizar máscaras. Então ele não consegue ser vulnerável e nem mostrar quem ele é de fato. Então ele está o tempo inteiro performando para agir de acordo com o que ele acha que ele deve agir. E logo no início do livro você vai ver que ele constantemente quer fugir da realidade. Ele não gosta de estar aqui, não se sente bem, então ele tem esse padrão escapista de ser, às vezes até mesmo de forma literal. Os outros personagens comentam que vira e mexe o Lorian sai e fica tipo horas ou dias fora e ninguém sabe onde ele tá. Então ele sempre tem essa tentação de não estar onde ele está, ele quer fugir disso. Isso aponta muito para feridas emocionais. Quando você sente essa necessidade de não estar onde você tem que estar e resolver o que precisa ser resolvido. Então você sente mais conforto em fugir daquilo. Como o caso dele é bem grave, você vai ver que ele tem ideações suicídio também. Ele pensa muito sobre isso e parece que ele encontra um certo conforto em morrer. Então é um personagem bem complexo, muito conturbado. Ele sente muita dor por tudo que fizeram com ele e ele sente muita culpa por tudo que ele já fez com os outros. O Lorian é a representação de uma dor muito específica e infelizmente muito comum no nosso mundo. Eu acredito que muitas pessoas vão ler esse personagem, vão se identificar com os padrões de comportamento dele e com a forma que ele pensa e vê o mundo. Porque, no final das contas, a dor que essas pessoas têm é muito parecida com a deles. A forma como esse personagem foi desenvolvida faz com que a gente tenha um respiro, um alívio e uma esperança. Não é fácil escrever e nem ler um personagem como o Lorian. É muito delicado, mas ao mesmo tempo muito importante. Nós precisamos ter mais personagens como ele e nós precisamos ter mais finais como o dele. Eu acredito isso. Não quero dar tantos detalhes agora porque eu estou evitando spoiler, mas eu vou agora terminar esse raciocínio sobre o Lorian com spoiler. Também vou falar sobre o romance desses dois. Então, se você não quer pegar os spoilers, eu sugiro você ver na minutagem aqui e pro final do vídeo, que é onde eu explico como a Aurora chegou pra mim, que eu gostaria muito que vocês soubessem dessa história. Depois que você lê o livro, você volta aqui e assiste a parte com spoiler. Embora agora seja a parte com spoiler, eu não vou me aprofundar na história do Lorian, porque ela é um pouco longa e tem muitos detalhes. Mas saiba que ele sofreu muito desde a infância e ele acabou indo parar no treinamento da Armada para os policiais, que são os exatores. E ele vai se destacar muito lá e por isso ele vai acabar sofrendo ainda mais. Ele sofre torturas, ele, enfim, vive uma vida bem difícil mesmo. Mas lembra que eu disse no começo que ele é do Zack? Pois é, ele tá lá como infiltrado para poder encontrar uma pessoa imune e levar até a capital
e, enfim, né, evitar com que essa vacina seja feita. Essa é a missão dele. Só que ele acaba se apaixonando pela Elsie, que é imune, enfim. Então ele vive todo esse conflito. O interessante do Lorian é que ele tem uma consciência de que o que ele está fazendo é errado, mas ele não tem forças para sair daquilo, ou ele não vê propósito em fazer algo diferente. E essa consciência acaba aumentando muito mais quando ele conhece a Elsie, porque ele não só passa a ter contato com as coisas que a Elsie sabe sobre Deus, mas também porque ele se apaixona por ela. A gente vai ver esse Lorian nesse conflito, porque ele não quer fazer o que é errado, mas ele não se sente digno ou merecedor de fazer o certo ou viver algo que seja bom. Então ele fica nesse ciclo vicioso. Por isso que eu tô falando, o Lorian é um personagem complexo. Ele foi uma vítima, e ele acabou indo para o lado errado da história, digamos assim. Então ele começou a fazer crueldades e ali ele pensou: eu não sou digno de amor, eu não sou digno de viver uma coisa boa, eu não sou merecedor de nada, eu sou o vilão, eu sou um monstro. Ele chega a falar que ele é um monstro. Ele não vê esperança para ele mesmo. Ele não consegue pensar que ele pode viver uma história diferente, que ele pode renunciar a todo esse passado, perdoar, ser perdoado e passar a viver uma nova vida. Então, ele fica nessa crise de tipo, eu quero viver uma vida diferente, mas eu não sou digno dela, eu não mereço ela. E essa questão que o Lorian tem é muito comum a muitas pessoas, porque as pessoas têm consciência do mal que foram feito a elas e das mazelas que elas cometeram aos outros, mas elas não se sentem dignas de uma vida melhor ou merecedoras desse amor de Deus. E a verdade é que nós não somos mesmo. Esse que é o ponto. Nós não somos merecedores desse amor de Deus, mas ainda assim Deus escolheu nos amar. Então, é um padrão de pensamento muito difícil de ser quebrado, que somente mesmo por conta de Deus que isso acontece, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos nos convencer de que somos amados do Senhor, porque de fato nós não merecemos. Acaba que o Lorian, ele chega num ponto assim, que ele faz tanta coisa errada, que ele quer se suicidar. Eu comentei que ele tem várias idealizações, mas ele não chegou a fazer de fato. Mas chega uma cena que isso acontece. E quem chega para resgatá-lo? O Aya, que é a figura divina aqui nessa história, que é o pai da Elsie. Então, ele vai começar a ter esperança e propósito, porque o Aya o resgata, e ele passa a trabalhar junto com ele, então ele começa a ver um significado na vida dele, mas ele ainda não estava totalmente curado e nem restaurado. E aí a gente vai ter a cena mais linda deste livro, que é quando o Lorian vai até a floresta procurar a Elsie, e ele acaba se encontrando com um cervo, que é uma representação de Deus ali. Ai, gente, e nessa cena, ele vai realmente ser perdoado. E ele vai conseguir se perdoar. E ele vai sair dali um novo homem. O mais lindo de tudo isso é que ele está dentro das águas quando isso acontece, que simboliza o batismo, né? O batismo é a aliança que nós fazemos com Deus perante os homens, de que nós escolhemos renunciar à nossa vida de pecado e viver uma vida para o Senhor agora. Ele vai ter todo esse encontro com Deus nas águas e ele sai de lá um novo homem, perdoado, restaurado. E ele não tem mais aquela dor da culpa e nem aquela dúvida de merecimento ou não, porque ele entende que ele é amado, mesmo que ele não tenha feito por merecer. É lindo demais. Só isso que eu tenho para dizer. Só para trazer um contraponto em relação a Elsie, ela não tem essas mesmas questões que o Lorian, porque ela é a filha da figura divina aqui do livro. Só que ela se vê como uma órfã. Tudo bem que, de fato, tem um momento da vida dela que ele a abandona, tipo assim, a gente sabe que ele não abandona ela de fato, mas ele não está mais vivendo ali com ela, então ela sente que o pai morreu, tipo, ela não tem mais o pai dela, então ela começa a se entender como órfã. Mas ele até fala para ela depois, olha, você nunca foi órfã. Primeiro que eu não morri, segundo que eu estava aí com você. Eu deixei o meu livro com você, falando ali da Bíblia. Eu deixei os meus ensinamentos com você, mas você decidiu viver como órfã. E ela utilizava da autossuficiência dela para não necessitar dos ensinamentos do pai. Embora ela utilizasse ali dele, mas ela tinha essa mentalidade de que era órfã ainda. Então, essa personagem vai falar muito com aqueles que
já são filhos de Deus, que já sentem que são, sabe? Já tiveram um novo nascimento, de repente já passaram pelas águas do batismo, mas ainda assim vive como se o pai não fosse presente. É uma personagem muito boa também, trabalha muito essa questão e faz muito sentido. Eu gostei muito dela e de como ela teve que lidar com todo esse processo, assim, de deixar de ter uma mentalidade de órfão para ter uma mentalidade de filho. E agora vamos falar de coisas do coração. A Elsie e o Lorian é um par romântico. Isso, gente, tudo bem que a parte com spoiler eu posso falar, mas não é segredo para ninguém porque tá aqui na capa, né? E logo no início da interação deles, vocês já percebem que vai rolar um amor ali entre os dois. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Eu confesso que eu tava bem preocupada. Por quê? Eles começam a se conhecer melhor e eles se apaixonam e tal. Só que, como a gente tá lendo a cabeça do Lorian, a gente sabe que ele ainda é muito perturbado, coitado. Tudo bem, a Elsie também tem as questões dela, que precisa ser tratada. Não tô minimizando. Mas, apesar dos pesares, a Elsie estava ali pronta para um relacionamento. Eu sei que a gente nunca vai estar pronto de fato, mas ela estava num momento da vida dela em que se ela namorasse, estaria ok. Então eu estava muito preocupada com isso. Por quê? O Lorian fez, né, besteira ali na história e ele acaba se afastando muito da Elsie. Só que chega um momento que ele pensa, cara, eu preciso me acertar com ela, eu vou atrás da Elsie. E ele vai procurar ela na floresta. E eu tava assim, não, agora não, tipo, não era o momento disso. Mas aí teve essa cena que eu comentei anteriormente, de que ele teve todo esse processo com Deus, ele foi perdoado, enfim. Aí só depois disso que ele vai até a Elsie. E eu gostei tanto disso, tanto vocês não têm ideia. O que geralmente acontece nos casais, assim, dos livros? O personagem é todo bichado das ideias e a gente tem que se contentar que ele fez um monte de merda porque ele é traumatizado. E a solução da vida dele é a mocinha. Tá errado isso, gente. Não seria bom pra Elsie estar num relacionamento sério com o Lorian enquanto ele não tivesse resolvido essas coisas da vida dele. Porque a Elsie não pode ser o porto seguro do Lorian. Ela não pode ser a solução dos problemas dele. A Elsie não pode carregar esse fardo. E, infelizmente, o que acontece não só na literatura, mas na vida real, são as pessoas encontrando o refúgio e a fortaleza em outras pessoas. E elas despejam todas essas dores, todos esses traumas nessa pessoa e ela que se vire para lidar com isso. E eu achei muito acertado esse desenvolvimento final desses dois, porque quando eles de fato ficaram juntos, os dois já tinham resolvido essas coisas que eles precisavam resolver. Claro que novas coisas vão vir, mas naquela fase em que eles estavam, eles seriam assim uma bomba atômica se eles se juntassem. Tanto é que tem uma coisa que a Elsie diz no final que eu achei muito bom, eu vou ler para vocês. Ela fala bem assim: dizem que o amor é capaz de curar as feridas, mas parece que depende muito do tipo de ferida e do tipo de amor. Fissuras da alma, só o amor que excede todo entendimento pode sarar. E somente depois disso, amores menores podem dar suas contribuições. Lorian foi encontrado e curado. Antes disso, eu não seria capaz de sará-lo. Tá vendo isso aqui, gente? Nem ele, nem a mim. Só então, depois do amor perfeito ter nos consertado, meu amor humano e falho pode ter algum efeito para transformar suas memórias ruins em lembranças felizes. Eu achei muito bom isso aqui. Como que faz falta na literatura? Eu fico vendo assim como que muitas jovens estão se tornando vulneráveis para entrar em relacionamentos com rapazes problemáticos, coitados. Às vezes eles, né, sofreram, por isso que eles são assim mesmo, mas elas não conseguem perceber que aquele rapaz ainda não está pronto para ter um relacionamento, que ele precisa lidar com coisas que precisam ser lidadas. Eu tô falando da menina com o rapaz, mas isso também serve o contrário. Às vezes a menina, ela tem muitas questões, ela precisa ainda encontrar o amor de Jesus, de repente ela precisa fazer terapia e depois entrar num relacionamento. E quando entra junto, vira um caos, onde sai pessoas machucadas, sai abusos psicológicos ou de qualquer outro tipo e muitos traumas também. É um livro que mostra que as pessoas podem ser felizes juntos, porque Deus ama relacionamentos, Deus ama casamentos, mas além disso, Deus ama pessoas restauradas e Ele está de braços abertos para restaurar cada uma. Então, que a gente tenha sabedoria de olhar para nós mesmos e entender se realmente aquele é o momento ideal de entrar no relacionamento, ou se primeiro tem que arrumar a casa e conseguir discernir no outro se ele também está pronto para isso, sabe? Eu achei muito bom.
E eu gostei muito, muito, muito desse romance e de como que ele se concretizou no final. A Aurora chegou pra mim como um presente. Um presente não só pra mim, mas pra este canal também. Bom, eu tenho uma amiga que já tinha lido esse livro e me indicou. Inclusive, gente, quando teve o lançamento ano passado, eu ia. Era numa livraria até perto aqui de casa, mas eu tive algum evento muito importante da igreja, eu não podia faltar, então eu acabei não indo, então não adquiri a Aurora naquele dia, mas estava na minha lista da Amazon para eu comprar. Até que um dia, essa minha amiga me mandou o post da Vitória Souza, que é a autora, dizendo que estava abrindo algumas vagas para fazer parceria de Aurora. E eu me inscrevi, gente, mas eu confesso que eu não esperava passar. Até que ela postou um story divulgando os parceiros e eu era uma delas. E eu fiquei tão feliz e tão agradecida porque a Aurora é a primeira parceria do nosso canal. Então, vocês fazem parte disso. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, que assistem os vídeos, que curtem, que comentam, que compartilham. E muito obrigada também à autora Vitória Souza por ter confiado no meu trabalho e ter topado essa parceria comigo. Foi muito bom ter trabalhado com você neste período. E é claro que eu também estou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. E se você acha que esse vídeo pode ser bom para alguma pessoa que você conhece, lembre de enviar para ela. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. O link para adquirir a Aurora tá aqui na descrição do canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.